Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo, no ano novo, né? Tentando mais uma vez gravar alguns vídeos sobre o nosso tema. O tema hoje vai ser sugestivo, porque ele diz o seguinte: o tema do texto do vídeo é o seguinte: ano novo, né? Comportamentos antigos, hábitos antigos. Assim, eu vou fazer esse vídeo assim, tentando relembrar as pessoas que todo ano a gente procura, né, fazer promessas de mudanças, alterar alguma coisa, mas para nós que temos o distúrbio de ansiedade, a gente sempre repete as mesmas coisas, não muda, né? Então a gente entra naquele ciclo de atitudes, de comportamentos, de pensamentos, e a gente não altera nada em nós. Então é nesse sentido que eu estou tentando fazer esse vídeo, né? A fim de que a gente alerte as pessoas que queiram, né? Porque depende muito do querer de cada um, experimentar, provocar mudança, sim. Não é só... Porque geralmente a gente faz promessas de alteração de peso, de mudança de serviço, e quando chega para outras coisas também, né? Mas quando chega no momento de a gente fazer aqueles confrontos conosco mesmo, aí a coisa já começa a ficar um tanto quanto difícil, porque a gente percebe e constata que nada vai mudar sem a gente mudar alguma coisa em nós, o nosso comportamento principalmente. Então, o que vai acontecendo durante o decorrer dos anos é a gente permanecer na mesma coisa. A gente pode até tentar cumprir aquelas outras promessas que não dependem muito da nossa mudança interior, que é fazer aquele regime, né? Arrumar um novo emprego, desmanchar ou eliminar um relacionamento que não esteja indo bem. Isso a gente até faz. Mas a hora que chega no momento, as coisas externas a gente faz. As promessas, cumprir as promessas externas, a gente até faz. Mas quando chega no momento de a gente mudar as coisas por dentro, a gente não tem coragem, mudar alguns comportamentos, a gente não tem coragem, e a gente continua naquele ciclo que a doença traz. Observem bem, se auto-observem, que o nosso comportamento, entra ano, sai ano, é o mesmo. Nós fazemos as mesmas coisas, repetimos as mesmas coisas com relação ao nosso distúrbio psicológico, né? Então, o tema do vídeo, né? Ano novo, hábitos antigos. Por quê? Porque não tem muito mais o que falar, muito mais o que mexer, não é? Que nós tenhamos esse entendimento de que a mudança vai ser curta, aliás, vai ser demorada, né? Que a mudança vai depender de muitas mudanças nossas de comportamento, de pensamento. Não vamos, assim, ter a ilusão de que algo de fora vai alterar em nós. Isso parece muito chato o que eu estou falando, porque, né, se a gente olhar os textos, os vídeos anteriores, tudo que a gente fala, parece que entra num ciclo de repetição. Eu vou me tornando muito repetitivo. Mas não tem outras alternativas, pessoal. Não tem. Muitos de nós ficamos esperando que algo aconteça e não vai acontecer. Então, é nesse sentido que eu gostaria de alertar a todos, né? Para esse ano que começa, que inicia, seria bom que nós tomássemos as rédeas de nossa vida, que nós tomássemos, né, as rédeas de nosso distúrbio psicológico,
nós assumíssemos a postura de enfrentamento, de confronto com os medos, de pagar para ver, porque até agora muitos de nós estamos passando por aquela coisa de repetir as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas formas de falar. E a gente tem aquela fuga, aquela coisa de fuga, de não admitir que a gente sempre repete até os sintomas a gente repete os mesmos, e nós mentimos para nós mesmos, falar, isso eu nunca senti. Claro que já sentiu, claro que já sentiu. É porque quando eu admito que eu já senti, eu já estou mostrando para o outro lá, o meu interlocutor, que eu tenho como me safar disso, que é psicológico. Então o que eu não quero admitir que é psicológico. Porque eu admitir que é psicológico, eu tenho como enfrentar. Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês percebam. Que nós precisamos alterar, sim, em nós, essas atitudes, esses pensamentos, essa forma de agir, de enfrentar a doença. Porque nada vai adiantar se eu não mudar. Né? Não adianta entrar o ano novo se eu continuar com o comportamento antigo, com a minha maneira de agir antiga, com o meu modo de encarar a doença antiga. Não adianta, pessoal, não adianta ficar esperando. Agora, infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que vai bater. E para muitos convém. Vai bater de frente, porque para muitos convém ficar assim. Porque entrando no caso da dependência emocional, né, a gente espera que o outro, o alvo da nossa dependência, nos observe mais, nos goste mais, nos dê mais carinho, nos dê mais atenção, seja quem for. Então, por isso que nos convém, às vezes, não estou falando em todos os casos, mas às vezes convém. E muitas das vezes a gente também nem percebe isso. Convém a nós ficarmos assim para ter aquela migalha, né, de carinho, de atenção, né, de que o outro nos perceba. Mas é um preço muito caro que se paga. Né? Não compensa, eu reputo que não compensa. Então, primeira sugestão que eu daria, como já dei, vou repetir todas as sugestões que eu já dei, é a pessoa se autoanalisar, se auto-observar, ver os sintomas, sentir as coisas e analisar aquilo. Acreditar no que o médico falou, que não tem doença no corpo, que é a coisa psicológica. E a coisa psicológica vem de alguns comportamentos nossos, de algumas atitudes, de algumas falas, de alguns pensamentos. E dentro disso aí, tentar identificar em cada um a origem e ir mudando. Porque senão não vai, o outro ano virar, né? E as coisas permanecerão da mesma forma. E isso sucessivamente, sabe lá até quando. Tem pessoas que desencarnam, morrem, né, com a doença. Por quê? Muitas ignoram a origem ou não procuram estudar. Outras se comprazem e quer tomar o remédio, se satisfaz, fazer aquele tratamento que a ciência, a medicina oferece, e passam a vida tomando, fazendo os tratamentos. Também não tem nenhuma coisa contra, mas é escolha, né? Mas tem pessoas que interessam em mudar, pensam em mudar, querem mudar e fazem atitudes para mudar. Então cada um, né? Cada um vai escolher o seu caminho. Mas eu sugiro para quem queira escolher o caminho do confronto, do enfrentamento, da análise, de auto-perceber-se, estudar. Porque muitos de nós não estudam. Eu gravei um vídeo desses para trás, falando que ia gravar um vídeo curto, né? Porque o ansioso por si só, ele não gosta de ler e não gosta de assistir coisas muito longas. Mas tem coisas que não tem como colocar em pequeno espaço de tempo ou pequeno espaço de papel. Precisa que a gente alongue mais um pouco para ficar inteligível. Aí é o seguinte, o interessado, ele tem que abrir mão dessa ansiedade dele ler, para assistir, porque às vezes, no decorrer de uma leitura dessa, ou de visualização de um vídeo desse,
está uma sugestão de muita importância. Então, a sugestão que eu daria é que a pessoa se interesse pelo estudo, por ler, por conhecer aquilo que passa com ela. Ouvir, principalmente, as pessoas que têm histórico de equilíbrio, de cura. Porque, ao contrário, o que a gente faz? A gente procura quem está doente, quem está sentindo, quem se compraz em sentir, em ficar remoendo sintomas, essas coisas da doença. Sintomas, sensações, dores. E isso não vai ajudar, muito pelo contrário. Já está bem provado que quem fica nesse circuito da doença, ele vai ficando pior a cada dia. O que equilibra é aquele que busca o caminho contrário. Estudar, entender. Vocês podem olhar aí, ó, se alguém tiver um pouquinho de paciência, né, que é muito raro e ansioso, buscar os relatos de cura, os relatos de equilíbrio. Todos sem exceção, são aqueles que encontraram a forma de confronto, de estudar, de analisar, de usar a razão em vez da emoção, né? Sempre embasado naquilo que a gente sempre fala, do que o médico nos orienta, de que a gente não tem doença no corpo, que a coisa é psicológica, né? Então, cada um vai buscar ao seu tempo e ao seu modo o equilíbrio. O que eu sugiro que não pode ficar, e eu espero que a maioria que sente, que ainda sente, né, busque para si, é o autoentendimento, a autocompreensão, né, a autoanálise, e não ficar parado no circuito da doença. Porque tudo que a gente já buscou na internet, tudo que a gente já leu, tudo que nós já falamos no blog, já falamos nos vídeos, no que falamos no WhatsApp, que a gente fala com muitas pessoas, e tudo que a gente fala em outras formas, ou às vezes pessoalmente, não tem muito mais o que dizer. Então cada um vai buscar aquilo, né? Aquilo que melhor lhe aprouver. Muitos gostam ou preferem ficar naquele circuito da doença, tomando remedinho, se controla, beleza. Outros preferem a religião, acham que a religião controla, beleza. Né? Outros têm outras formas. Mas assim, para aqueles que não estão sentindo bem com nenhuma coisa dessa, ou não buscam nada disso, eu acho que se querem equilíbrio, se é isso que eles querem, tem que buscar. A coisa não vem para nós sem um esforço, sem um mínimo de esforço. Não vem. Se a gente não buscar a cura, o equilíbrio, não vai bater a nossa porta. Tem muitos que ficam esperando. Né? Olha bem, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Por que a pessoa fala assim, eu acho que eu estou sofrendo infarto. A doença é o infarto, ou o AVC, né? Ou aneurisma. Falar, de hoje não passa, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, aí a gente fala assim, então por que você não vai no médico? Aí a pessoa já muda de assunto, ou não fala nada, ou desliga. Por quê? Porque lá, racionalmente, lá dentro, ela sabe que o problema é psicológico. Porque ela sabe, se ela for lá no médico, o médico vai falar isso para ela, como já falou várias, dezenas, centenas de vezes. Então, o que acontece? Isso é medo de se confrontar consigo mesmo. Porque ele sabe que vai lá no médico, o médico vai falar que é do físico, aliás, que não é do físico, é psicológico, aí ela não vai querer, né, confrontar isso dentro de si, aceitar o que seja um problema psicológico. Então é preciso isso, assim, eu acho, é preciso coragem, não coragem para enfrentar, é para se enfrentar, né, para se aceitar como possuidor de uma doença psicológica e buscar os meios. Senão vai passar a vida inteira assim, mentindo para si mesmo, fingindo para si mesmo. E não é isso que a doença quer. Quanto mais nós mentimos para nós, mais nós fingimos para nós mesmos, mais as dependências vão sendo criadas e mais a ansiedade vai aumentando. E entramos naquele ciclo da doença. Se é isso que a pessoa quer, tem que se respeitar à vontade.
Mas se ela quer alguma mudança, buscar alguma ajuda, precisa ouvir, ler, estudar quem já se equilibrou. E fazer. Porque não adianta a pessoa querer só ler, estudar e depois ficar esperando alguma coisa aconteça. Não vai acontecer. Então é bom que a pessoa se conscientize que sem a participação dela não adianta. Né? Outra, a pessoa escolheu o remédio, ela toma 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias e para. Não vai adiantar. Então, sempre falei nos meus textos e sempre falei nos meus vídeos. Essa doença é uma doença de curso longo. Né? Imagine quantos anos. Eu estou com 58 anos. Estou já entrando na casa de 59. Já estou. Quantos anos eu trouxe isso, esses desequilíbrios, essas coisas psicológicas? Talvez lá desde criança. Né? Às vezes são traumas de criança, da infância. Não é agora, né, de um dia para o outro, que eu vou conseguir equilibrar isso em mim. É preciso tempo para eu entendendo, para eu praticando, para eu fazendo as coisas para que isso seja diluído em mim. Então essa compreensão, essa racionalidade temos que ter. Porque não é que eu tenha doença, ao desequilíbrio, né? Eu anoiteço doente, desequilibrado e no outro dia eu estou bom. Não vai acontecer isso. É preciso do esforço, da vontade e da prática diária, do confronto diário. Né? Aprendeu a fazer uma técnica, uma coisa, faça todo dia. Alguém deu um toque lá que você acha que vai ser bom para você, faça todo dia. Não é fazer uma vez e parar, não. Então vocês percebem aí que os toques, os conselhos, as dicas, conselho não sei se é bom, se poderia chamar, as dicas são as mesmas sempre. Mas por quê? Porque nossas atitudes são as mesmas sempre. Não é? Então eu peço a vocês assim, que procurem, quem ainda está sendo molestado por esse mal, que procurem fazer algo, tomar alguma iniciativa, tomar alguma atitude, fazer alguma coisa para confrontar, para enfrentar isso. Não ficar esperando do médico, da igreja, do pastor, de Deus. É mais que provado que nós temos que fazer alguma coisa. Cada um vai entender isso de uma forma, tá bom? Então é isso, eu desejo um feliz ano novo a todos e que lá no ano que vem, se Deus quiser, né, nós possamos estar falando de outra forma aqui, com a maioria equilibrada, com a maioria bem, sem nenhum problema, e que possamos, né? Esse final de ano foi complicado, eu ouvi muita gente falando, passando mal, e sempre nesses períodos onde tem muita reunião, muitas pessoas, né? Aquela coisa, é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas passando mal, sentindo. Então espero que o ano que vem esteja diminuindo essa situação, e que nós todos possamos estar mais equilibrados, né? Que o vídeo que nós gravarmos o ano que vem seja assim, ano novo, estamos renovados, estamos bem, estamos saudáveis, estamos sadios. Tomara que seja. Jesus proteja a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.